que a pessoa faz, a gente faz voto de tolo, começa conosco, né? Todo mundo aqui chega na virada do ano, fala assim: o ano que vem eu vou emagrecer, ou eu vou cortar tal alimento, tal, vou cortar refrigerante, e fala. Só que chega na hora, ele só promete para ele, e ele não cumpre. Então, esse é o primeiro erro do ser humano. Primeiro erro é o voto de tolo. A gente fez, nós estamos no propósito, nós cortamos refrigerante. É difícil? É muito difícil. Mas nós temos que cortar, né? Começa conosco. Aí a pastora comentou que ela em 4 meses, ela comprou a casa dela, espiritual, nas ofertas. A gente pega, a gente é dizimista, por qualquer circunstância, para de ser. A gente passou uma grande dificuldade em 2009 para 2010, passou uma grande dificuldade financeira, assim, acho que foi a pior que eu tive até hoje na minha vida. Eu espero que não tenha mais. O ruim é que todo mundo sofre, não é só você, sofre a família inteira. A gente passou assim, eu fiquei 6 meses com água e luz, sem pagar. Crente e tal. Primeira coisa que aconteceu, abaixou o nosso rendimento, nós paramos de ser dizimistas e ofertantes. Aí a gente foi uma batalha tremenda. Eu me lembro que passou um tempo, a gente pegou, não tinha dinheiro para nada, meu. Aí fui comprar pão, né? Catando moedinha. Eu estava tão irado, assim, trabalhava, não tinha dinheiro e tal. Eu entrei no carro e ainda fui comprar pão no carro. Vai de carro. O Espírito Santo falou assim para mim: você nunca passou fome, como se moedinha fosse vergonhoso. Hoje eu vejo assim: nós somos fiéis e ofertantes na casa do Senhor. Nunca, depois de muito tempo, agora faz muitos anos, a gente nunca deixa de ser. Cai o rendimento, cara, continua sendo ofertante. Nós somos empreendedores, a gente vive pela fé. Eu vivo hoje, é o hoje. Quem é empreendedor sabe o que eu estou falando. Nós não temos salário, depende de funcionário, depende da gente. E nós vivemos o dia. Então o maná ele cai todo dia. Isso a gente aprendeu. Vamos ser fiéis, que é bom, é melhor do que sofrer, né? Melhor dar do que sofrer, né? Então a gente dá com amor. Do tempo, a gente é dizimista, nós somos ofertantes, nós damos nosso tempo dentro da casa do Senhor. A gente não se importa. É muito bom. Até hoje, pela manhã, no cenáculo, então o pastor Lael deu um testemunho, falou assim: se ele se desviasse, para onde que ele iria? Ele voltaria para a igreja, que não tem como o crente não sair da igreja, não tem como. E tudo está atrelado às nossas ofertas. Quando Moisés falou assim: povo, vocês têm, Deus dá, manda para vocês. E o que vocês vão fazer com esse dinheiro? É espiritual. Enquanto eu aprendi o que é isso, viver o sobrenatural. Hoje não me falta nada. Até comentei com o pastor, eu estava tendo discipulado com ele. Falei: hoje eu tenho uma vida boa, uma vida estável. Demorou. Passamos muito perrengue por falta de sabedoria. Hoje a gente aprendeu. Então que vocês, hoje é um dia de Páscoa, né? Final, a noite de Páscoa, de ressurreição. Se alguém deixou de ser, ressuscite, volte a ser um dizimista, volte a ser um ofertante fiel na casa do Senhor. E não é o valor. Uma coisa eu aprendi: não é o valor. Eu tenho que ser. Sempre as pessoas falam assim: mas o cara ganha o salário mínimo e tal. Cara, tem muito pobre, avarento, que ganha pouco, miserável, ele não dá, ele retém. Pensa que não vai, cara, e faz falta para ele. Então, hoje, que ressuscite hoje, né, nesse momento de oferta. Se alguém deixou de ser,
Se ele não abrisse o caminho, todos nós estaríamos condenados. É o que fala a Bíblia. Se a gente vê, e se a gente escutar ou ler o versículo, a Bíblia, a palavra de Deus, está escrito que nós estamos condenados à morte. E Jesus, ele rasgou, ele veio para te salvar. Ele veio para me salvar. Ele veio para te falar assim, eu estou te dando mais uma chance. Como todo dia, Deus te dá uma chance de se reconciliar, de pedir perdão. Que você entenda, a Páscoa, ela faz um sentido absurdo, biblicamente, e para nós que acreditamos no criacionismo. Amém? Quantos creem aqui no criacionismo? Que nós fomos criados por Deus. Nós viemos do pó da terra, como segundo a palavra de Deus em Gênesis. Aleluia. Só vou pedir mais um pouquinho para que vocês coloquem em pé. Quantos pegaram aqui o elemento? Só mais um minutinho, para que nós possamos fazer esse momento. Rapidamente. Se quiser colocar um fundinho. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 29, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Quero que você pegue esse elemento, erga na sua mão direita. Quero que você pense e reflita agora. Tudo aquilo que talvez Deus, Ele te deu uma nova chance. Ele deu o seu único filho. E nesse dia você foi almoçar com a sua família, você comeu chocolate, você se lembrou de muitas coisas. Mas que nós possamos celebrar hoje a ressurreição daquele que venceu a morte, daquele que atravessou a angústia, a tristeza, a traição, daquele que pagou um alto preço para que todos nós pudéssemos estar aqui, tendo vida e vida com abundância. E vida com abundância não é apenas dinheiro, não é sucesso, mas é a salvação eterna. Porque a palavra fala que esse mundo já é do maligno. Mas nós acreditamos que existe um reino, e esse reino é do lado do nosso Pai eterno, Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, aquele que foi condenado. Quero que você faça uma oração nesse momento, uma oração íntima, particular. Senhor, estamos aqui. Celebramos a Páscoa, Senhor, por aquilo que o Senhor nos fez, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu perdão. Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos perdoou, Senhor. O Senhor levou naquela cruz as minhas dores. O Senhor levou naquela cruz as minhas mentiras. E o Senhor me perdoou. E hoje, Senhor, vivo estás à destra do nosso Pai eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Senhor está vivo
que a sua palavra é viva. Obrigado, Senhor. Quero que você troque esse elemento com alguém, ou um familiar da sua família. Você pode trocar agora. Quero que alguém troque ali. Alguém que está aí em cima. Chega ali nos visitantes. Vamos trocar. Vem aqui, jovem. Eu vou trocar com você aqui esse elemento. Se você quiser ter 2 minutinhos, dobrar seu joelho. Nesse momento faça uma oração de rendição. Ele pagou todas as nossas dívidas. Aleluia. Se coloque em pé. Obrigado, Jesus. O Senhor está vivo e vivo estás no nosso coração, Senhor. E te agradecemos por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por todas as vezes que o Senhor, ó Pai, nos perdoou. Te agradecemos, ó Pai, por todas as vezes que tivemos chances. E às vezes muitos não tiveram chance, Senhor, de se reconciliar, de aceitar a Tua palavra, Senhor. E o Senhor, ó Pai, teve amor à humanidade, amor a nós. E o Seu amor nos alcançou, Senhor, e nos libertou, ó Pai, de toda a condenação e de todo o jugo, Senhor. E é por isso que Te amamos e Te rendemos graças hoje, Deus, com o nosso coração grato. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas. Pode tomar seu assento, pode se assentar. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra assim muito clara daquilo que Ele queria estar falando essa noite. E o tema da nossa mensagem é Ele vive. Ele vive e Ele reina na nossa vida e nos nossos corações. Eu já falei que Páscoa é a celebração que Jesus abriu o caminho da salvação. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que há novos céus e nova terra? Levante a sua mão. Há novos céus e nova terra para você. Então, por isso, não desista. Não retroceda, acredita, Jesus é contigo.
Quando você pensar em desistir, pense em Jesus. A palavra fala que Jesus, ele era homem e ao mesmo tempo um ser espiritual. Se ele era um ser espiritual, na minha convicção bíblica, ele poderia usar os poderes dele para não passar por dores, para não passar por tristeza, angústia, para não ter sentimentos tristes. Mas ele não fez isso, porque ele quis pagar o alto preço como um ser humano. Ele quis sentir a dor, a tristeza, para que de fato fosse pago toda a nossa condenação. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Lucas, capítulo 24, verso do 1 ao 8. Eu queria que colocasse aqui no telão. Eu já estou profetizando já. Lucas capítulo 24, 1 ao 8. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Verso 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Mais um. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele está vivo, amém? Glória a Deus. Imagina você chegar em um lugar onde você teve convicção que a pessoa morreu. Você viu a pessoa sendo apedrejada, sofrendo aquele sacrifício todo. E ao terceiro dia, você ia ao túmulo. Foi isso que Maria fez. Ela foi ao túmulo de Jesus, só que ele não estava mais lá. E o que significa esse primeiro dia? O primeiro dia é o domingo. E a palavra fala, no primeiro dia que Deus criou, ele falou o seguinte: haja luz. Olha que interessante. Primeiro dia, ele situa na Bíblia que Jesus ressuscitou, que é domingo, e no primeiro dia, domingo, Deus criou os céus e a terra. E ele falou: haja luz. Jesus, ele ressuscitou para que a tua vida, ela fosse liberta do pecado. E esse primeiro dia, ele significa haja luz. Deus está te falando hoje que haja luz na tua vida, luz no teu caminho, e luz por onde você for. E eu imagino que Maria estava ali vendo que o túmulo estava vazio, e Jesus já tinha falado, já tinha profetizado para ela que ele iria reinar. Só que o reino dele não ia ser mais a terra, ia ser os céus. E quantas vezes nós achamos que Jesus não está conosco, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque temos frustrações, e essas frustrações e essas decepções do mundo, elas nos afetam. Só que Jesus, ele continua vivo, ele continua reinando. Hoje não é apenas uma lembrança,
mas é de fato uma simbologia que Jesus, ele entregou a vida dele para que você tivesse uma vida eterna, para que você fosse salvo. E na nossa vida, muitas vezes, nós adoramos um Jesus que ele não está vivo, porque nós desistimos muito fácil, nós retrocedemos muito fácil, seja por luta, seja por decepção, ou seja por angústia. Nós esquecemos que ele continua vivo. Só que houve um processo. Jesus, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou. Só que esse meio do processo, eu acredito que não foi fácil. Porque mesmo que Jesus, ele operou milagres, ele libertou pessoas, ele ganhou pessoas, teve muita gente ainda que não acreditava. E quantas vezes que Jesus, ele vai precisar mover algumas coisas para que você creia nele? Queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado, quantas vezes você já se perguntou se Jesus, ele move a minha vida? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Senhor, por que eu estou passando isso? Por que essas coisas estão me cercando? Por que ainda eu estou nessa vida? Eu falo sempre que as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro, não o presente. Presente é algo que nós vivemos já, mas as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. É um exemplo de uma pessoa que quando ela estuda, quando ela faz um curso, quando ela faz uma faculdade, ela está definindo um futuro. Quando ela faz uma opção de uma profissão, e ela se define, e ela decide, ela está definindo um futuro. E será que você tem feito escolhas que estão definindo você para a sua vida eterna? Será que eu tenho feito escolhas que têm me colocado numa vida eterna? A palavra fala que somos salvos pela graça, mas não podemos confundir esse contexto bíblico, que é muito usado hoje, de uma forma um pouco banal, de uma forma fraca. Ah, mas eu sou salvo pela graça. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso falar de Jesus. Tem vários programas de televisão falando. Mas você precisa fazer uma escolha para definir o seu futuro. E seu futuro é a destra do seu Pai. É o reino dos céus. Aleluia! O nosso futuro é o reino dos céus. Eu expliquei há um tempo atrás, acho que foi ano passado, no meio do ano, que tem muitas pessoas que esperam demais. E aí acontecem algumas coisas e elas não definem, não fazem uma escolha. E aí elas sofrem. Elas são frustradas. Muitas vezes nós trocamos Jesus, aquele que está vivo, aquele que veio te dar vida em abundância, pelos prazeres. Muitas vezes nós estamos escravos, presos aos prazeres. Esses dias atrás eu estava lendo algo de uma pessoa que é um psicólogo, e ele falou algo muito interessante. O porquê que a nossa vida não destrava muitas vezes. Porque nós estamos escravizados. Nossa, Davi, mas escravizados? Já passou esse período, né? Não. Ele falou escravizados à nossa mente.
Às vezes você tem um vício, que nem o Hilton falou, né? Não é assim, algo... e não é, né? Tomar refrigerante em excesso. Mas muitas vezes nós temos vícios que a gente não consegue deixar, que a gente vai levando, que a gente vai carregando, e aquilo vai escravizando. Davi, mas Jesus não liberta? Ele liberta. Jesus, ele não me salva? Salva. Mas você precisa decidir, fazer uma escolha. E nós temos uma mente, às vezes, que fica presa aos prazeres, aos vícios da nossa vida, aos hábitos. Toda vez que eu não consigo vencer algo, é que eu estou sendo escravo. É muito interessante essa palavra, porque o sentido de escravo é servidão. Então, olha só, toda vez que eu não consigo me libertar de algo, é que eu não paro de servir a algum tipo de vício, a alguma coisa. Toda vez que eu não consigo eliminar isso da minha vida, é porque eu estou preso e não é Deus. Você pode orar, você pode jejuar, é uma escolha. Eu sempre falo que existe o mundo natural, existem as armas naturais, são as armas da psicologia, e existem as armas sobrenaturais. Só que todos nós temos que fazer uma escolha, porque todos nós estamos sujeitos a ter uma vida que nós estamos presos a algo. E essa noite Deus quer te libertar. E essa noite Deus quer te ver livre. E Deus quer te falar assim: eu dei o meu filho por você. E ele vive está. E eu preciso que também você seja livre. Livre daquilo que te amarra. Livre daquilo que te acorrenta. Livre em Jesus. A palavra fala em Romanos 8:35. Coloca aí Romanos 8:35. Um versículo muito interessante. Romanos 8:35 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas eu quero que você foque no 8:35. Quem que vai te separar do amor de Deus? A palavra fala que esse mundo, ele já é do maligno. Eu sempre falava com um amigo meu, ele entende muito da Bíblia, e ele falava assim: Davi, Paulo falava assim, o que faz mal não é de fora, o que faz mal está aqui dentro. E eu não compreendia isso, porque eu achava que faz mal está fora. Mas é um pensamento meio reverso, porque Paulo fala isso, ele falava assim, o que faz mal está aqui dentro, está dentro de você. É por isso que a nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica. O que faz mal não está fora, está aqui dentro, está dentro do nosso coração. É por isso que todo dia, quando eu me levanto, quando você se levanta, nós fazemos uma escolha. Nós temos o nosso cotidiano. Quantos aqui levantam para trabalhar, quantos aqui levantam para estudar? Ou você ora, ou você toma o seu café, existe uma rotina. Mas todo dia eu levanto e eu faço uma escolha. E o que está te separando do amor de Deus? São as decepções? São as tristezas?
Eu imagino que Jesus ele teve que lidar com vários sentimentos quando ele estava ali na cruz. Sentimento das pessoas que ele orou e foram curadas e estavam ali sabotando. Muitas até estavam apedrejando ele. E ele, naquele sentimento de amor, porque só ele tinha essa capacidade. Nenhum de nós tem a capacidade humana de Jesus, porque de fato Jesus, ele era um homem natural, mas ele era um ser espiritual. Ele tinha uma capacidade complexa, a gente não entende. Tanto amor, tanta dignidade, tanto perdão. E será que nós temos valorizado aquilo que Jesus todo dia ele faz por nós? Será que nós temos pensado assim, Jesus, o Senhor apagou os meus pecados e todo dia eu tenho livre acesso. Eu não preciso fazer um sacrifício, eu não preciso matar um animal, eu preciso pedir perdão. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso me arrepender. Eu não preciso mais fazer sacrifícios, porque ele rasgou. Ele quebrou todos os protocolos. E hoje ele te faz essa pergunta. Eu estou vivo. Você tem vontade de viver uma vida eterna? Quantos têm vontade de viver uma vida eterna aqui? Levante a sua mão. Quantos acreditam que esse mundo, ele é passageiro, ele passa rápido? Eu tenho sempre repetido isso para vocês. O nosso tempo e o nosso relógio, ele está muito rápido. Está cada dia mais, o time, o tempo, está rápido. As coisas estão rápidas. As pessoas querem respostas rápidas. As pessoas querem fast food. E às vezes a nossa vida cristã e a nossa vida com Jesus, ela vira um fast food também. Sabe por quê? Eu vou te ensinar. Porque a gente, todo dia a gente tem mania de errar, de vacilar e achar que está tudo certo. Não, mas Deus, cara, você acabou de falar que Deus, Jesus veio aqui na terra, rasgou o véu, já era, só pedir perdão. Mas isso não é um jogo que todo dia eu repito e faço a mesma coisa. Eu preciso me posicionar e se arrepender de verdade. Porque senão nunca eu vou ter uma vida realmente em Cristo. Porque senão nunca Ele vai viver de fato para mim. Ele vai sempre ser aquela simbologia da cruz vazia. É aquela história bíblica, é a história da Páscoa. E você vai vir aqui e vai falar assim, Deus, obrigado, Jesus. E Deus vai estar te olhando assim e falar, poxa, de novo? Será que não está na hora de realmente viver de fato e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está vivo. E vivo está em nosso coração. E eu preciso viver isso de fato na minha vida. Eu preciso me arrepender de verdade. Eu conheço pessoas. Eu conheci uma pessoa em Blumenau, quando eu fui estudar música. E foi uma situação um pouco delicada. E ela acreditava em Deus. Só que ela fazia algumas coisas que não... Sabe quando a pessoa fala assim, eu creio em Deus, mas vai na igreja tipo uma vez, aí depois não vai mais, aí volta no aniversário, aí vem na Páscoa, né? Quantos conhecem gente assim, que vai na Páscoa, né? Aí vai no Natal, e está tudo certo, né? São datas como, assim, não estou julgando, cada um, né, se resolva, cada um é cada um. Mas tem pessoas que são assim, que elas vão em datas comemorativas na igreja. Que ela vai na Páscoa. Tinha uma pessoa que eu trabalhava, que ele levava uma vida assim, né, bastante imprópria um pouco. E aí chegava na sexta da Páscoa, ele falava assim, cara, você vai comer peixe, Davi?
Eu falei, cara, não, hoje eu não vou comer peixe. Cara, mas eu vou comer peixe. Hoje é sexta-feira santa. E eu, assim, lógico, eu não estendia muito a nossa discussão ali, porque a gente zoava bastante. E ele sabia que eu era cristão. E aí ele falava, não, cara, mas hoje, pô, eu vou comer um peixinho, Davi. Come peixe, cara. Daí um dia eu falei para ele, cara, mas você apronta o ano inteiro. Na sexta-feira santa, você quer comer um peixe, bicho? Não, mas você está vendo, poxa, né, cara, tem que se consagrar. Um dia do ano ele se consagrava, pelo menos, né? Aí um dia eu brinquei com ele e falei assim, cara, tomara que Jesus volte bem na sexta-feira santa, né? Que você seja salvo. Porque na sexta-feira ele realmente se comprometia com algumas coisas, alguns costumes, né? E amém. É o pensamento dele. Inclusive, ele acabou contraindo um câncer. E no último ano que eu fui para São Paulo, eu fui na casa dele, orei com ele. Foi uma coisa muito maravilhosa. Depois da oração, ele teve uma recuperação incrível, assim. Ele fumava já há mais de 20 anos. E Deus curou a vida dele. Aplauda Jesus por isso. Ele foi alcançado, eu orei por ele. Não foi pela minha oração, mas eu estava em São Paulo, eu poderia fazer 1000 coisas. Eu fui lá com o objetivo de ir na casa dele. De falar assim, cara, eu amo você em Cristo. Eu fui lá orar por ele. Glória a Deus, eu plantei a semente. Não se esqueça. Mesmo que o terreno seja árido, mesmo que as coisas sejam difíceis, continue plantando a semente. E talvez Deus, Ele vai fazer com que isso aconteça na tua vida. Porque está acontecendo na minha. Eu planto muita semente e eu vejo, depois de um certo tempo, isso crescendo. E Deus, Ele quer reconstruir isso nas nossas vidas essa noite, amém? Deus quer que nós tenhamos paixão por Ele. E Ele quer continuar colocando amor nas nossas vidas. E colocando atitude ousada. Aleluia. Que Deus continue colocando essas atitudes no nosso coração. Mas concluindo aqui a nossa mensagem. Jesus, Ele está vivo. Ele já pagou o preço. Ele já veio a esse mundo há 2000 anos atrás. Ele continua o mesmo. A palavra fala que Ele não muda. Ele não muda por circunstâncias. Ele não muda porque você vacilou ontem. Ele não muda porque você aprontou a semana passada. O que muda é a tua vida. O que muda é a tua colheita. O que você quer colher hoje? Davi, o que eu quero colher? Eu quero colher uma vida em abundância. Eu quero que realmente Ele viva de fato na minha vida. E viva com ações. E viva o sobrenatural de Deus. Jesus, Ele é muito mais real do que você possa imaginar. E nos últimos dias, nos últimos tempos, nós temos vivido muitas coisas sobrenaturais no nosso mundo. O mundo espiritual, ele é muito real. O mundo espiritual, vou repetir isso para você. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós. A dimensão espiritual, ela é real. Então não duvide das coisas espirituais. Davi, mas eu não vejo isso, mas eu não sinto. Talvez você não tenha uma visão aberta. Mas o mundo espiritual, ele é muito real, gente. Nós temos vivido dias que pessoas estão acabando perdendo a sua vida muito rápido. Você já ouviu falar aquele ditado? Pô, o cara morreu de uma morte tão boba, tão, sabe? O cara morreu. O cara morreu cantando. O cara morreu pregando. O mundo espiritual, ele é muito real. E Deus hoje te faz um convite. E te estende a mão. E fala assim, vem viver comigo. Uma vida de fato, de arrependimento, de verdade.
Uma vida onde você possa realmente desfrutar do amor dele. Davi, mas eu tenho mágoa não sei, de algumas coisas, eu não consigo perdoar, eu não consigo tirar isso do meu coração. Perdoa, cara. Perdoa. Talvez Deus está falando com algumas pessoas aqui. Perdoa, tira do teu coração. Jesus, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele eliminou, ele perdoou todas as suas dívidas. E todo dia, eu e você, a gente tem livre acesso. Perdoa. A falta de perdão e a falta de reconciliamento com algumas coisas está matando, talvez, o propósito da tua vida. Deus, Ele pretende e Ele quer uma vida maravilhosa para você. Ele tem um propósito lindo para a tua vida. Ah, Davi, mas eu não vejo as coisas acontecendo. Mas, poxa, mas eu acabei de falar, o mundo espiritual, ele é muito mais real. Quando nós começamos aqui o culto no começo do ano passado foi muito diferente, nós começamos aqui, tinha mais gente, tinha mais pessoas. E esse ano que nós começamos, nós tivemos alguns obstáculos. E Deus colocou no meu coração muito, muito firme. O que for vai prevalecer. Porque é com a minha mão, não é com a tua, é com a minha mão. E eu falei, Deus, mas eu me esforço tanto. E eu senti muito isso, assim, da parte de Deus para a minha vida. É com a minha mão, Davi. Então, assim, é com a mão de Deus que Ele vai mover o céu e a terra para você e para a tua vida. Não é com a sua mão, não é com o seu esforço. Mas continua. Volta. Se você estava fazendo algo que não estava agradando a Deus, que você estava sentindo uma paz que não é sua, volta. Continua dando o seu melhor. Davi, mas eu estava no meu emprego lá, e aí, dá o seu melhor. Davi, eu parei a escola, eu parei a faculdade, volta, dá o seu melhor. Quando nós damos o nosso melhor e entendemos que tudo o que nós fizermos, tudo o que eu faço, é como se eu estivesse fazendo para Deus. É um versículo bíblico. Tudo que você fizer, faça como você estiver fazendo para Deus. Então, dê o seu melhor. Fale de Jesus, não tenha vergonha. Ah, mas aquela pessoa me ignora. Ah, mas aquela pessoa, eu mando mensagem e ela, enfim, ela não me responde, ela não vem, eu convido, ela não vem, continua. Mesmo que você ainda não veja, ou mesmo que você um dia vá para longe, você plantou a semente. E a semente, ela há de germinar. Porque a palavra fala que tudo que eu falo em nome de Deus, em nome de Jesus, ela não volta vazia. Agora, o que está faltando e o que volta vazio, às vezes, é as nossas promessas. É tudo que eu prometo e eu não cumpro. É tudo que eu falo e eu não faço. E Deus está te falando hoje. Persevere, volta, faça o seu melhor. Eu estou vivo, eu ressuscitei, eu passei pelo processo. Foi por você, foi por mim. Foi pela humanidade. Quantas pessoas elas não têm o privilégio de estar dentro de uma igreja confortável, porque elas são perseguidas. Nós temos vivido isso, continente africano, muitos países perseguidos por algumas religiões. Imagina você não poder ler a Bíblia, que você pode ser assassinado,
que a sua família pode sofrer um atentado. E você tem o privilégio hoje de estar aqui, escutando a palavra. Que nós não tenhamos, ou que nós não passamos por tempos piores, onde nós não conseguiremos ir à igreja. Porque uma hora a perseguição ela vai atingir todo mundo. Então aproveita enquanto há tempo, se arrependa. Jesus ele quer reinar na tua vida. Amém? Se coloque em pé. Queria fazer uma oração. Se esses dias você tem ficado triste, ou você tem desistido de algumas coisas, talvez pela decepção, talvez pela fraqueza, pela tristeza, pela mágoa. Se você quiser, de fato, se libertar, e a partir de hoje, do dia de hoje, você falar assim: Senhor, traz uma nova história para a minha vida. Traz um novo caminho. Reconstrua tudo aquilo que foi perdido. Senhor, eu tenho vergonha, Senhor. Senhor, eu não consigo falar da tua palavra, eu não consigo sentir o teu amor. Se você quiser, e se você sentir vontade, quero que coloque um fundinho. Quero que você feche os olhos. Eleva teu pensamento a Deus, aquele que pode todas as coisas. Só Ele pode te salvar, eu não posso te salvar. Só Ele pode reconstruir a tua vida, só Ele pode te gerar esperança. Jesus, Ele reina, Ele está vivo. E Ele quer te dar essa nova vida, essa nova oportunidade de viver o melhor. Ele quer reviver os teus sonhos. Ele quer apagar o teu passado. Ele quer te livrar da condenação.